E tem um outro fator, que é o seguinte, nas argilas. Quanto mais água você coloca, claro que tem um limite de teor ótimo, você faz com que mais argilas na sua mistura trabalhem dentro da massa. Então, existe teores de umidade para que você tenha a trabalhabilidade das argilas controlada. Por exemplo, para um adobe, você usa o teor de umidade plástico. Quais são os teores de umidade, Flávio? Seco, úmido, plástico, viscoso e líquido. Vamos lá. No seco, você não constrói com terra, por quê? Porque as argilas, mesmo que tenham no seu material, elas não vão interagir com a água e não vão dar coesão na sua massa, porque elas não vão expandir e não vão retrair dando coesão, certo? A argila só cola as partículas da massa com água. Então, teor de umidade seco não se constrói. Não adianta tentar construir com terra seca. O teor de umidade úmido, que é depois do seco, já tem técnicas de construção que usam esse teor de umidade, porque eles vão acordar as argilas pouco, eles vão fazer as argilas trabalharem não tanto como os outros teores de umidade dali para frente. Então, qual que é as técnicas que usa o teor de umidade úmido? Taipa de pilão, hiper e super adobe. Porque essas duas, você além de fazer com que as argilas deem coesão na sua massa, você vai usar a compactação para estabilizar essas massas. Então a argila trabalha pouquinho, mas na compactação você vai espremer as argilas entre si e nas areias e ela tem coesão. Então o taipa de pilão e hiperadobe não pode ser teor de umidade plástico, viscoso nem líquido, porque senão você não consegue compactar e você perde a forma que você precisa na taipa de pilão e no hiperadobe. Agora você pega essa mesma massa do hiperadobe e da taipa de pilão e coloca mais água, ela se torna mais argilosa com a mesma proporção de argila, porque com mais água, mais as argilas vão trabalhar naquela massa. O teor de umidade depois do úmido é o plástico. O plástico já serve para você fazer pau a pique, fazer adobe, fazer cobre, tá? Então esses são os teores de umidade que você usa nesses tipos de técnica, adobe, pau a pique e cobre. O que é o plástico? É quando você coloca mais água e mais as argilas vão trabalhar. Com aquela mesma proporção de 20 a 30% de argila e de 40 a 50% de areia, você consegue mais coesão na massa porque você colocou mais água. Então presta atenção nisso. Claro que você não pode passar do plástico para o viscoso, senão você não consegue, na hora de desenformar o seu adobe, ter o adobe com a forma certa. Então o adobe com muita água na hora de informar, ele fica assim, fica com a barriguinha embaixo. Por quê? Porque o adobe se deforma, porque a quantidade muita de água faz com que ele não consiga ficar com a forma adequada. Então tem que ter um teor de umidade ótimo ali, que é o plástico. No pau a pique, mesma coisa. Se você usa muita água para pau a pique, você não consegue pegar a massa com a mão para barrear na sua trama de madeira ou bambu. Então tem que ser o teor de umidade plástico. E o viscoso, Flávio, que é depois do plástico? O viscoso é um limite para você fazer argamassas de reboco e recomposição e assentamento dos adobes. Claro que tem que ser entre o plástico e o viscoso, porque muito viscoso você não consegue também aplicar o reboco e nem fazer a massa de assentamento entre os blocos de adobe, igual aquela ali, ó, porque os adobes vão começar a esmagar a massa porque tem muita água interagindo com muitas argilas e aí aquilo ali acontece um esmagamento, tá? Então, preste atenção no teor de umidade, não é só olhar pela granulometria da terra, para os componentes, tem que ter o teor de umidade aí vinculado. E depois do viscoso, a gente vem com o teor de umidade líquido, que é o quê? Tinta de terra. Então a tinta de terra é feita com teor de umidade líquido.